Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos ouvir a palavra de Deus agora, depois nós vamos fazer esse ato de fé e vai ser uma bênção. Fique à vontade, Deus vai dar uma bênção muito grande para cada um de vocês. Hoje o pastor Michael já pregou aqui 7 horas da manhã, hoje deu bastante gente às 7 horas. Eu confesso para você que de toda essa quarentena que nós tivemos, todo esse período todo, que a igreja está, vamos dizer assim, a gente está envolvido, a gente está junto. Eu estava comentando ontem com minha esposa em casa, que o Josué e o Caleb passaram todo aquele período difícil com o povo de Israel no deserto, né? Então a gente está junto no meio dessa, tudo isso que está acontecendo no Brasil, a gente está envolvido. Claro que nós vamos ter um resultado diferente, mas nós estamos envolvidos. E eu comentava, né, então com a minha esposa ontem sobre essa situação. E hoje, pessoal, pela parte da manhã, foi a primeira quarta-feira que não foi igual às nossas quartas-feiras que nós tínhamos antes, mas hoje começou a primeira quarta-feira, assim que, posso dizer, 7 horas da manhã, foi uma quarta-feira da família, 7 horas da manhã, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acredito que mais aí, menos de 15, 20 dias, nós já estamos aí praticamente normalizados. Campo Grande, quando eu falo aqui, eu falo Campo Grande, tá? O Brasil vai levar um tempinho ainda, pessoal, né? Foliada toda que está acontecendo aí fora, mas Deus vai abençoar bastante em nome de Jesus. Pessoal, tem uma palavra de Deus, depois nós vamos fazer o propósito, né? Quem veio fazer o propósito junto comigo hoje? A transformação da água para o vinho, de João capítulo 2. Mas vamos lá a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela vai falar muito ao nosso coração. Vamos abrindo, pessoal, em Lucas, Evangelho de São Lucas. Se você não trouxe a Bíblia, vai passar nos 2 televisores para você a Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 6. A pregação do pastor Mike hoje é sobre resistência, resiliência, você perseverar, insistir, você se manter firme e não mudar em épocas de dificuldade, em épocas de luta, porque nós somos tendenciosos a demorar um pouco mais, ficar um pouco mais difícil nós abandonarmos, desistirmos, a levantarmos a bandeira branca e nos entregarmos. Isso não é a atitude correta, está fora da palavra de Deus isso. Olha só o que diz: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os mandamentos do Senhor. Quem era? Zacarias e Isabel. Esse casal, eles eram um casal, vamos dizer assim, que chamava atenção. Eles eram corretíssimos, e não tinha nada o que falar deles. Imagina, eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. Só que isso não nos imuniza de nós não termos lutas, passarmos por dificuldades. A Bíblia fala no próximo versículo, falando sobre Zacarias e Isabel, que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e eram ambos avançados em idade. Então você vê aqui 2 problemas declarados nesse versículo. O primeiro problema é que você viu claro ali que eles não tinham filhos, e nessa época, era uma época que não ter filhos era muito mal visto, extremamente mal visto. Só para você ter ideia, que para a família, que a esposa era estéril, que eles não tinham filhos, o homem poderia tomar, era um costume da época, o homem poderia tomar outra mulher para que fosse procriadora. Você vê, era um costume terrível. Então o homem poderia ter outra mulher, pensa, né? Que terrível. Vocês principalmente que são as irmãs aqui da igreja, você imagina você dentro de casa casado com seu marido e outra mulher dando filho para ele. Misericórdia, é uma coisa quase que inconcebível nos dias de hoje, mas para você ver a gravidade que era na época. Então, além de ela ser estéril, eles não terem filhos, também eram avançados em idade. Você sabe que a pessoa, quando vai chegando a uma certa idade, fica mais difícil ainda de gerar, né? Tem a menopausa, tem o amortecimento também do homem, é toda aquela história que a idade vai chegando e vai ficando um pouco mais difícil, então, a questão de gerar ou de ter filhos, ok? Então você vê 2 problemas, fale comigo em voz alta por gentileza: a falta e o tempo. Então, são 2 coisas que nós passamos uma luta muito grande sobre a face da terra: a falta
E o tempo? A falta de saúde, a falta de dinheiro, a falta de alegria e o tempo. Parece que já faz muito tempo que isso não acontece. Daqui a pouco começa a passar pela nossa cabeça que não tem mais jeito. Daqui a pouco começa a passar pela nossa cabeça que isso não, sabe, já foi a nossa época, já passou. No caso de Zacarias e Isabel, já foi a época deles terem filhos. Eles podiam ter acreditado antes, quando ela era nova. Ela era estéril, mas tudo bem, ela é nova ainda. Mas agora já eram avançados em idade. Só que não. A Bíblia diz no próximo versículo, eu acho importante esse texto passar para você, sobre a questão de resiliência, sobre a questão de você ser uma pessoa resistente e perseverante, porque diz assim: e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, próximo versículo, segundo o costume sacerdotal, ou seja, ele não parou de servir Deus, no momento que quase todos nós iríamos parar, ele deixou de lado, ele eu vou servir Deus, por mais que eu esteja passando essa luta, passando essa dificuldade, eu não vou deixar de servir Deus. É aquilo que o nosso querido pastor Jaime de Amorim Campos, o nosso líder dos pastores no Brasil e no mundo, o pastor Jaime, ele comenta, ele fala assim, e eu concordo com ele: ainda que Deus não me curasse mais, eu continuaria servindo a Deus, porque eu não estou ali por causa da cura, eu estou ali por causa de Deus. Ainda que Deus não me prosperasse, ainda que eu olhasse para o lado e eu enxergasse uma pessoa que não serve a Deus, curada, e eu não ser curado, eu continuaria servindo a Deus. E é isso que deveria acontecer comigo e com você. Mas você tem que entender que Deus, ele é justo, irmãos. Deus, ele é correto. Você vê que ele não abaixou a guarda, você vê que ele não jogou a toalha, você vê que ele continuou. A palavra exercendo do versículo 8, que diz, né? Versículo 8, e aconteceu que exercendo. A palavra exercendo é exercício. Ou seja, a Bíblia diz no versículo 9, costume. Então ele continuava com o mesmo costume. Ele tinha o hábito de ir até o templo. Ele tinha o hábito, sabe, de fazer a vontade de Deus. Então o recado para mim e para você está demorando? Continue orando, continue jejuando, faça campanha, venha à igreja, continue fazendo, não esmurece, continue exercendo o seu sacerdócio, tenha costume, pegue hábito, sabe aquele hábito de estar na casa de Deus, aquele hábito de fazer um jejum por semana, né? Eu estou dando um exemplo por semana, que eu faço um por semana, pode ser mais, mas faça aquela consagração, tenha aquele hábito, sabe, de chegar dentro de casa, colocar um hino para ouvir, tenha aquele hábito, sabe, mas pastor, está tão difícil, sabe, eu orei por muito tempo e não aconteceu nada. Mas você não está orando só para acontecer, você está orando por comunhão. Você não vem à igreja só por causa de resultado, você vem à igreja por causa de Deus, porque ele é abençoador. Deu para entender isso aqui? Lembra o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58? Grava essa palavra no seu coração. 1 Coríntios 15, 58, a Bíblia Sagrada fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Dá uma glória a Deus. Não, seja firme, constante, sempre abundante, não pare. Tudo que você está fazendo, vai ter uma hora que Deus vai passar a régua, vai fechar a conta e vai te abençoar. Chega a hora da bênção, chega a hora. E chegou para o Zacarias e para Isabel. Chegou, pastor? Sim. Ele foi ao templo, e você vê que nesses últimos dias as pessoas têm falado muito essa questão. Você sabe que o pessoal aproveitou um pouquinho a pandemia, aproveitaram a quarentena para bater nessa questão de eu sou a igreja. Esse movimento de não ir à igreja, a igreja que eu digo de alvenaria, de tijolo e tal, já vinha esse movimento. Aí daqui a pouco aconteceu essa situação toda, o pessoal pegou esse embalo: ah não, eu não sou, eu sou a igreja. Tem que parar com isso. A Bíblia Sagrada fala N textos que as pessoas, elas iam ao templo. Essa questão de você sair de casa e ir até o templo e servir a Deus, estar em comunhão com os irmãos, isso não pode acabar, irmãos. Isso não pode acabar. Eu não sei se eu sou arcaico, se eu estou ficando aqui velhaco, mas pelo que eu vejo na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz aqui sobre o Zacarias, que ele foi segundo o costume sacerdotal, e coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então ele foi para adorar a Deus, ele foi lá para oferecer o incenso e adorar. E quando chegou na hora da adoração, aleluia, olha quem aparece. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso, a hora da adoração. E então um anjo lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Dá uma glória a Deus.
Mas tem uma hora que aparece, irmão. Eu e você, a gente não pode esmorecer. A gente tem que continuar. Ah, mas está demorando muito. Continua. Ah, pastor, mas eu estou em falta de filho, falta de dinheiro, falta de saúde. Continua. Daqui a pouco o sobrenatural aparece para você. E no templo, aonde você está servindo, ali onde você se dedica, ali onde você se esforça, aonde você aposta, né? Apostar não é a palavra correta, mas onde você investe a tua fé, a tua convicção, e aparece. E quando o anjo apareceu, ele estava posto em pé à direita do altar do incenso, significa o lado da bênção. E olha o que o anjo falou para ele, agora é bonito, hein? Olha o que o anjo falou. Mas o anjo, próximo versículo 13, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. O que significa esse texto aqui? Que agora, quando Deus aparece, já não importa mais o tempo. Quando Deus aparece, não importa a tua falta, não importa o problema físico que você tem. Quando é dada a palavra que vem da parte de Deus, acontece. E o anjo chegou e disse claramente: a tua oração foi ouvida. Mas você viu que entre ele fazer a oração e Deus mandar a resposta, eu não sei se você notou, levou um tempo. Quem concorda comigo que levou um tempo? Levou um tempo. Eles já eram avançados em idade, já tinha passado muito tempo. Então eu e você, a gente tem que começar a entender isso. Entre a minha oração, eu fazer a minha oração e eu receber a resposta da minha oração, pode demorar um pouco. A Bíblia diz em Daniel capítulo 10, no versículo 12, olha o que a Escritura Sagrada nos traz aqui, ó. Então me disse, isso aqui é Deus falando com Daniel. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o próximo versículo é poderoso, que diz assim, ó: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Ou seja, quando Daniel começou a orar, Deus já tinha ouvido ele, Deus já tinha escutado Daniel. Só que houve uma batalha no mundo espiritual para que esse anjo aparecesse aqui na terra para falar com Daniel. E é assim que acontece. Tem coisas que Deus já ouviu você, já me ouviu, como ouviu Zacarias, como ouviu Isabel. E o que me chama a atenção é que quando o anjo falou, né: ô Zacarias, não temos, porque a tua oração foi ouvida. Você imagina, irmão, há quanto tempo atrás que ele tinha feito essa oração, mas apareceu porque ele não parou. Vai aparecer porque você não para. Aqui no caso de Daniel também, o Daniel continuou jejuando 21 dias e a resposta chegou. E eu profetizo, a resposta está chegando na sua vida. É só você não abandonar. Ah, pastor, mas esses últimos dias, além da resposta não aparecer, piorou. Eu costumo dizer que o diabo tem uma buzina na boca. Quanto mais perto da tua bênção, mais a buzina toca. O diabo, ele dá os últimos gritos, o diabo está dando os últimos pulos. Quando você vê, a bênção aparece para você também. E a Bíblia diz em Lucas, onde nós estamos, no capítulo 1, no versículo 14, ele fala o seguinte agora: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Isso aí que está para nascer na sua vida, que está demorando muito, daqui a pouco ainda vai trazer muito prazer e muita alegria para você. É o que diz a Bíblia Sagrada. Depois dessa longa espera que você está tendo, esse teu familiar vai te trazer muito prazer e muita alegria. Depois dessa longa espera, o teu corpo, que já por muito tempo te trouxe sofrimento, vai te trazer prazer e alegria, o teu corpo. A tua vida financeira, a mesma coisa. E a Bíblia diz no versículo 15, mais sugestivo ainda: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Diga comigo: vai ser grande. Tudo aquilo que demora muito, quando vem grande. Tudo, irmão, tudo que está demorando demais. O que você não pode é enfraquecer o seu coração. O que eu e você, a gente não pode é ficar fraco agora e começar a desistir. De vez em quando, até mesmo num culto, a gente escuta um pouco, já desiste. Imagina uma bênção. De vez em quando a gente escuta um pouquinho da palavra, que chato. Você imagina, ontem eu explicava isso para o meu filho. Para o meu filho, Felipe, 6 anos. Ele estava jogando lá no celular um joguinho, né? Ele joga lá joguinho, coisa de menino, né? Jogando joguinho. E daqui a pouco ele ficou chateado que ele perdeu uma fase, ou sei lá, ele não conseguiu ter êxito lá num jogo. E ele ficou bravo, e ele balançou o celular, e ficou assim meio, sabe, cara de choro, meio choroso. Eu falei: calma, Felipe, jogo é assim, a vida é assim, o jogo é assim. Hoje você não vence, mas amanhã você vai vencer. Hoje de repente não deu certo, mas amanhã dá certo. E se amanhã não der certo, continue insistindo. Aí eu falei para ele: eu também jogo esse joguinho de vez em quando, eu falei para ele.
Ele disse: papai joga também? Jogo. E daqui a pouco eu joguei hoje, não deu certo, eu insisto. Eu vou insistindo, daqui a pouco eu passo de fase. Ele me olhou com uma cara e deu um sorriso e disse: é verdade. É fácil até para criança, a vida é assim, pessoal. A vida é assim. Quem sabe, se você não foi abençoado hoje, continue exercendo seu sacerdócio. Daqui a pouco, não esqueça de uma coisa, que isso aqui é lindo: a bênção vai ser grande quando chegar. Se você quer ver um outro exemplo na Bíblia Sagrada, melhor do que esse ainda, Gênesis capítulo 25. Quem está gostando da mensagem quer que eu continue aí? É isso aí, irmão. Daqui a pouco, quando você menos esperar, a bênção está contigo. O que você não pode é parar, porque se você parar, Deus vai passar a régua e fechar a conta e você não está ali, né? Olha só o que diz em Gênesis 25, 19. Diz assim a Bíblia Sagrada: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E Isaque era da idade de 40 anos. Só que eu queria que você sublinhasse na sua Bíblia Sagrada, que eu vou comentar sobre a idade dele. E era da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-Arã, por sua mulher. Então ele casou com 40 anos de idade. Só para você entender, Isaque casou com 40 anos. Só que agora a Bíblia traz uma informação interessante sobre esse casamento. Porque a Bíblia diz, próximo versículo 21, e Isaque orou instantemente. Instantemente é de instante em instante. Eu gosto de usar a palavra instantemente, eu gosto de lembrar a jejum intermitente. Quem já ouviu falar de um jejum intermitente? Já ouviu falar? O que é um jejum intermitente? É um jejum que você faz de período em período. Então Isaque funcionava assim. O Isaque, ele estava aqui junto com a gente, aqui por exemplo, aqui na igreja. O Isaque estava aqui, daqui a pouco o Isaque desaparecia. Onde é que está o Isaque? Orando. Daqui a pouco o Isaque aparecia de novo. Onde é que você estava, Isaque? Estava orando. Tá, beleza. Daqui a pouco o Isaque estava de novo com a gente aqui. Ele ia comer um pastel conosco aqui na Afonso Pena. Aí ele comia um pastel com a gente na Afonso Pena. O Isaque desapareceu de novo. Onde é que está o Isaque? Está orando. Então, instantemente é de período em período, intermitente. Períodos em períodos ele estava orando. Mas por que ele orava instantemente? Não é insistentemente. Insistentemente quando você fica ali sem parar. Não é insistentemente, instantemente. Ele fazia oração de períodos em períodos. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Fale comigo, suas orações. Então não foi uma, foram várias orações. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Você sabe que esse período, como eu falei para você agora há pouco no começo da mensagem, era um período extremamente difícil. Porque o Abraão, que era o pai do Isaque, ele tinha outras mulheres. Os tios dele tinham outras mulheres. Era uma época de um costume de poligamia. Eles poderiam, era o costume de ter várias mulheres. Quem sabe alguém chegou para o Isaque e disse: Isaque, você está fazendo? Eu vejo você desaparece. Eu estou orando para minha esposa. Mas por que você está orando tanto para sua esposa? Porque ela não tem filho. Para, Isaque. Daqui a pouco você vai morrer e não vai ter filho. Você tem que ir lá, toma outra mulher, continua amando a tua esposa. Continua, mas desiste, abandona, para com esse negócio. Deus não vai ouvir isso aí. Só que se você for ver na Bíblia Sagrada, no versículo 21, você vai ficar assim impactado no versículo 21 que diz. Não, 21 não, desculpa, 24, né? 24, isso. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre. E agora vem, próximo. E saiu primeiro todo com uma veste cabeluda, porque veio 2, e chamaram o nome do seu nome Esaú. E próximo. E depois saiu do seu irmão, agarrado a sua mão no calcanhar, e por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaque, vamos ler comigo que idade ele tinha? Quê? Não escutei, mais alto. Quê? 60, que idade ele casou? Que idade ele tem agora? Quantos anos ele orou? 20 anos. 20 anos de instante em instante. Se fosse qualquer outra pessoa, teria dito que, caramba, para. Só que quando veio, depois de todo esse tempo, veio 2. E não veio qualquer 2 não. Quando você vai ver no Antigo Testamento, você fala, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você vê, quando a bênção vem mesmo. Quando Deus pegar esse teu esposo, você vai ver o que Deus vai fazer, até pastor vai se tornar. Quando pegar esse teu filho que é drogado, até fazer a obra, o evangelista vai ser. Quando o negócio demora muito, quando vem duplo. Quando vem grande. Quando vem a bênção forte. O que você não pode é parar. Sempre chega diante de Deus e dá aquele toquezinho, Deus, eu não desisti, estou aqui,
Aí parou um pouquinho. Deus, eu estou crendo. Eu já vejo a minha esposa grávida. Passa um pouquinho. Deus, não desiste não, não me entreguei não. Passou um tempo. Deus, estou aqui de novo, hein? Então Deus ouviu as suas orações. Mas de vez em quando a gente vai deixando, não pode. Vai. Continue exercendo teu sacerdócio no templo. Continue orando instantemente. Deus vai honrar você. E para finalizar agora, Josué capítulo 14. Vamos abrindo, agora eu finalizo. Josué 14, versículo 6. Quem está entendendo o que o pastor Mike está pregando até aqui? Esse é o segredo, o grande segredo é esse. É ser, instantemente, é continuar exercendo no templo, igreja e oração, igreja e oração, igreja e oração. E agora tem outra coisa. Então esse tripé da bênção vai ser igreja e oração em palavra, igreja e oração em palavra, porque agora vai ser a palavra, E então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Então o que observa aqui? O Josué estava querendo fazer um sorteio da terra de Canaã, e o Calebe veio e deu uma bronca. O Calebe veio e disse assim: não, meu amigo, você pode sortear para qualquer pessoa, para mim não vai ter sorteio. Porque quando a gente foi espiar a terra prometida, lá 40 anos atrás, quando eu meti o pé na terra prometida, o meu pastor me deu uma palavra, que aquela palavra seria que se cumpriria, e agora chegou a hora, você quer fazer sorteio? Não tem sorteio não. E agora atenção pessoal, esse versículo é forte, o 9, e agora vem, e agora, diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Pastor, não estou entendendo para essa palavra, parece que ela está meio fora daquilo que o senhor está pregando antes. Não, ele vai explicar agora. Olha o que ele vai explicar sobre essa palavra. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou aquela palavra a Moisés andando em Israel ainda no deserto. E agora eu já estou na idade de 85 anos. Então quantos anos ele tinha agora nessa hora? 85. Quando ele recebeu a palavra ele tinha 45. Quantos anos passaram? 40 anos se passaram, e ele chegou, ele não esqueceu da palavra. Ele continuava com aquela palavra viva dentro dele. Ele continuava com aquela palavra. Quando o Josué falou: para Calebe, eu vou sortear. Não, eu vi todo mundo morrendo. Foram 40 anos de pessoas morrendo no deserto, e morre daqui, morre de lá, e o pessoal tudo lascado, e eu fiquei vivo para chegar agora e ser sorteado. Que sorteado? Me perdoe, amigo, você é meu líder, você é o Josué, o cara que caminhou do lado do grande Moisés, mas me perdoe de falar, eu não aceito sorteio, porque ele fala agora no próximo versículo, ele diz assim: ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Diga em voz alta comigo: eu não mudei. Mais alto. Isso, eu não mudei, eu não esqueci daquela palavra que o Senhor me deu. Eu não esqueci da palavra, aquela palavra que o meu pastor me deu. Aquele dia aquela palavra entrou no meu coração, e eu vi todo mundo morrendo, e alguma coisa me dizia: esquece, isso não vai acontecer contigo. E eu fiquei firme, disse não, eu balançava a cabeça, morria o meu vizinho da frente, do lado de trás, e eu dizia não, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, e ele ficou firme. Resultado, próximo versículo: dá pois agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Versículo 13, resultado: e Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Diga glória a Deus. Então o que eu aprendi com Zacarias e Isabel? Templo. Continuar no templo mesmo sem receber. O que eu aprendi então com Isaac? Orar, mesmo sem receber, orar. O que eu aprendi com Calebe? Ficar firme na palavra, ainda que eu não tenha recebido, firme. Então, oração, palavra e templo. Oração, palavra e templo. Se você continuar oração, palavra e templo, Deus dá para você Hebrom, Deus dá para você João Batista, Deus dá para você Jacó e Esaú. Deus dá. Então tudo que não é instantaneamente vai vir para você progressivamente. Tudo que não é instantâneo é progressivo, e Deus honra, Deus abençoa. O que eu não posso é jogar toalha. O último texto que eu vou dar para você hoje é Abacuque capítulo 2, por gentileza. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Quem está gostando aí? E eu vou fazer oração da família, sua família vai ser abençoada. Quem quer oração pela sua casa, pela sua família? Eu vou orar e Deus vai determinar uma bênção linda sobre você.
Abacuque 2, versículo 3. Porque a visão, ainda ela é para um tempo determinado. Então, muitas coisas que você vai receber aqui na igreja, visões, revelações, entendimentos, ainda é para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. E se tardar, espera a visão, né? Porque certamente virá e não tardará. Esse é o grande segredo de tudo. Você quer ser abençoado, você quer ser bem sucedido, é isso. Nunca desista. A Bíblia diz em Hebreus 10, 35, eu falei que era o último versículo, vou dar mais um, tá? Hebreus 10, 35, a Bíblia Sagrada fala: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande avultado galardão. Calma, não rejeita a confiança, calma, continua. Ah, pastor, estou a ponto de desistir. Ah, tá, pastor, estou a ponto de largar tudo, eu estou a ponto de dar um bico em tudo, já faz tempo que eu busco, nada muda, eu não vejo uma transformação real e genuína, eu estou a ponto de abandonar. Eu vejo que não é por aí, viu? Se você me vê como teu pastor, como profeta, como homem de Deus, então escuta o que eu vou te falar agora. Porque necessitais, diz agora o próximo versículo, de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Alcançar a promessa é uma coisa real, mas tem que ter paciência, é uma necessidade. E a Bíblia diz no próximo versículo agora: porque ainda um pouquinho de tempo, que é a tua grande dificuldade, a minha, né? A gente perde a paciência, se magoa, se entristece até com Deus. Pô, Deus, faz quanto tempo que eu estou na igreja, e eu oro, Deus, eu jejuo, Deus. Não, calma, porque ainda um pouquinho de tempo, que há de vir, virá e não tardará. E agora o de 38, vamos passar a regra e fechar a conta. Mas o correto, o justo, viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recue, fique firme, e Deus vai estar honrando você já já. A tua bênção está mais perto do que ontem, pode ter certeza. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor Jesus. Quem está nos assistindo, nós estamos numa quarta-feira, 9 horas da manhã, aqui em Campo Grande, e eu vou orar por todos agora em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, pessoal? Quarta-feira, 9 horas da manhã, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você que está nos assistindo em qualquer parte do Brasil e do mundo, que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos naquele período de, entre aspas, né, a pandemia, quarentena e tudo mais, mas Deus tem abençoado e abençoado mesmo. Quem quer oração pela sua casa agora, pela sua família, mas principalmente, pastor, eu vou orar por mim mesmo, porque se não é essa mensagem que o Senhor deu hoje, eu acho que eu tinha dado um bico em tudo, eu tinha abandonado. Você sabe que uma vez teve uma senhora que me contou um testemunho que eu não acreditei na hora, né? Era uma mulher que ela apanhava do marido por ela ir à igreja. Ele batia nela, ele bebia, o cara era perturbado. Um dia trancou ela dentro de casa e amarrou ela. Ela desamarrou, pulou pela janela, foi para a igreja. E quando ela voltou da igreja, ela voltou da porta da frente, ela não voltou pela janela onde ela pulou. Ela voltou, mas tu foi sair, puxou ela para dentro e batia nela, espancava ela. E ela falou que passaram 35 anos, né? E ela contando e tal, e a igreja tudo assim, olhando para ela. E pastor, e ele já faz um tempo que ele está vindo na igreja, e é um senhor já de idade. E ela falou assim, ó, e hoje ele está aqui, pastor, ele quer se batizar nas águas. Ele se colocou em pé e começou a chorar. E eu pedi assim, ó, e é verdade? Eu falei para ele, né, pastor, é verdade, chorando assim, pastor, eu fiz muita maldade para essa mulher. Fiz muita maldade, mas ela me ganhou na resistência. Ela me ganhou na resistência. Ela foi, eu vi que ela não desistia, ela não parava. Quantas vezes eu quis até me separar dela, e ela ficava firme e tal coisa. E hoje nós estamos aqui, idosos, juntos, com a família. E ele disse, e hoje eu vim aqui para me batizar nas águas. Que loucura! A igreja começou a chorar, né? Porque não é fácil. Acho que qualquer pessoa desistiria, né? Acho que qualquer pessoa abandonaria, sei lá, dizia assim, esse endemoniado, sei lá. Mas ela pegou outro caminho. Não é fácil, porque não existe um tempo pré-determinado. Mas uma coisa eu tenho certeza, Zacarias estava no templo, Isaac orava de instante em instante, e o Josué nunca abandonou a promessa. Por isso que esses três receberam com o passar do tempo, e você também vai receber. Feche os teus olhos, Pai, e obrigado por essa palavra. Que mensagem abençoada que o Senhor nos concedeu. Hoje é uma quarta-feira de jejum, já estamos chegando no segundo culto do dia. Esse período que lá fora é pandemia, e que muitas pessoas estão pensando em desistir de tudo e abandonar. Não faça isso. Hoje é o dia, agora é a hora da oração, da busca.
E aquele que busca, ele encontra. Aquele que pede, ele recebe. Aquele que bate a porta, ela se abre. Muitas vezes está tão difícil que essa pessoa está pensando em desistir, essa pessoa está pensando em abandonar, em largar tudo. Não largue, continue, permaneça. Quem sabe esses últimos tempos você está parecendo o Zacarias da Bíblia Sagrada. Você até entra aquele questionamento no seu coração e diz: mas Deus, eu tenho te servido, eu tenho exercido meu sacerdócio no lar, meu sacerdócio na igreja, e eu não entendo o que está acontecendo. Calma, o João está para vir, o grande João, a bênção vai ser grande, ainda vai te dar prazer e alegria. Quem sabe você, Isaac, você é aquela pessoa que tem olhado para os teus familiares e tem visto, todos eles tem uma procriadora dentro de casa, e até de repente passou pelo teu coração: vou também tomar uma procriadora, porque a minha esposa Rebeca, ela é estéril. Não, ele balançou a cabeça e disse: não vou pegar esse caminho, eu vou pegar o caminho da fé, eu vou pegar o caminho da oração de instante em instante, pois foram longos 20 anos dando um toquezinho em Deus, de tempo em tempo, ia lá e dava um toquezinho em Deus. E o que falar de Josué? Quando o Caleb foi receber o sorteio da terra feito por Josué, ele não aceitou, ele disse: não quero o sorteio, já fazem 40 anos que eu estou esperando essa palavra se concretizar, e eu tenho certeza que ela vai se concretizar. Não vou desistir. Levante as mãos aos céus e cante: não vou desistir, aleluia, até o meu milagre se realizar. Eu sei que a vitória logo chegará, Jesus. Aleluia. Espero em Não ti, vou desistir. não vou desistir, até o meu milagre, até o meu milagre se realizar. aleluia. Eu sei que a vitória logo chegará, Jesus. Aleluia. Confio Espero. em ti, espero em ti, Aleluia. confio em ti. Sim, Não vou desistir, até o meu milagre se realizar. até o meu milagre se realizar. Eu sei que a vitória logo chegará, Jesus. Sim, Espero em não ti, vou desistir, não vou desistir, até o meu milagre, até o meu milagre se realizar. aleluia. Eu sei que a vitória logo chegará, Jesus. Aleluia. Confio em Vamos ti. cantar esse hino agora, esse louvor, aleluia, louvado seja. Aqui estou mais uma vez, Verdade, Senhor. verdade, nos ajude, Jesus. Estou cansado de ouvir que eu não vou conseguir. Verdade, quantas vezes? Mas eu sei, não posso mais voltar atrás. Não volta, não joga a toalha, não abaixa a guarda. Mas eu sei que a tua mão vai me alcançar. A tua mão vai me alcançar, eu não tenho dúvida disso, Senhor. Aleluia. Eu quero merecer teu favor. Eu quero merecer teu favor, Jesus. Aleluia, cante. Eu preciso que me toque, Senhor. Toca nessa mulher, toca nesse homem, toca nessa pessoa, Pai. Eu quero merecer teu favor. Eu preciso que me toque, Senhor. Cante bem alto. Eu preciso que me toque, Senhor. Aleluia. Erga as mãos, não vou desistir, até o meu milagre se realizar. até o meu milagre se realiza. Eu sei que a vitória logo chegará, Jesus. Sim. Espero em Não ti, vou desistir, não vou desistir, até o meu milagre se realizar. até o meu milagre se realizar. Eu sei. Que a vitória logo chegará, Jesus. Aleluia. Confio em ti, Espero em ti, descanso em ti. Levante as mãos para cá. Toda a força do diabo que impede essa pessoa de ser abençoada, toda obra das trevas, quem sabe até uma vontade de jogar tudo para o alto, de desistência, um pessimismo, um negativismo, um demônio maldito de desânimo, sai dessa pessoa em nome de Jesus.
E eu declaro a partir de agora, Jesus, a vitória, a tua bênção e a tua unção sobre todos que aqui estão. E você diga amém, Jesus, e aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode a esse Deus Todo-Poderoso. Fique firme, a tua bênção já está chegando. Amém? Meu Brasil.